Pode conectar, que tá começando agora mais um episódio do seu podcast de conexão do varejo com a nova economia. Eu sou Letícia Guedra, daqui do Connector Hub, e mais uma vez tô super feliz em te receber aqui para mais uma conversa em que eu recebo um convidado especial. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que é muito divertido. Exatamente, a diversão nas experiências que a gente tem, tanto no varejo, quanto nos serviços, quanto em toda a jornada dos nossos consumidores. E para isso eu tenho aqui um expert, uma pessoa que adora se divertir, adora viajar e tem muitas e muitas referências mundo afora. Quer saber quem é? Espera um pouquinho, depois da vinheta eu te conto. E o nosso convidado de hoje é um grande parceiro do Cindy Lojas, já de boa data, um super especialista em varejo, aí tá sempre aqui falando, gerando conteúdo do Cindy Lojas. Elifas Vargas, seja muito bem-vindo à mesa do Pode Conectar. Obrigado, uma honra enorme estar aqui para falar de uma coisa tão divertida que é entretenimento, né? Exatamente. E o Elifas, então, para quem ainda não conhece o Elifas, né, é consultor, palestrante, empresário, curador de eventos aí, especialista em marketing e também dono da Creative, que é uma agência maravilhosa que nos atende com muita criatividade, por sinal. Exato. E Elifas, estamos aqui porque a gente tem acompanhado muitas coisas sobre a experiência dos clientes, né? Especialmente falando aí a partir de NRF, alguns outros conteúdos que a gente ouve, né? Com muita, cada vez mais frequência se falando sobre como a experiência é exatamente o que dita, né? A compra ou a não compra, o interesse ou não interesse do cliente. E a gente tem visto cada vez mais momentos em que a experiência se torna uma coisa divertida, né? Inclusive, a gente tentando recuperar a partir daí a experiência de se divertir fazendo compras, né? Comprar por, talvez, diversão, por hobby. O que tu pensa sobre isso? O que tu entende isso como estratégia? Que exemplos legais tu tem pra gente ver? Olha, eu tenho diversos eventos e outras ocasiões para essas experiências, mesmo quando tu falou de viagem, né? Então, vou te trazer vários exemplos aqui, desde lá da Disney, né? Que é um exemplo maravilhoso em termos de experiência, como na própria NRF e também agora por eu ter passado no Japão. E essa conexão muito maluca que a gente às vezes não percebe o quanto o entretenimento ele tá ligado às experiências e quando ele pode fazer os negócios mudar. E é muito engraçado que, até a gente falava antes do bastidor, né, Letícia, o quanto a gente não percebe o quanto tá mudando essa parte de entretenimento e a gente às vezes até não percebe. Todo mundo sabe hoje a moda do K-pop. Vou dar um exemplo, vamos começar por aí. Boa. Então, em janeiro, na NRF, lá na Times Square, no maior ícone que existe de turismo mundial, tem uma loja de K-pop. Né? K-pop lá nos Estados Unidos, aí atravessa a rua tem uma outra loja que é a Tamashii Nation, que é só sobre toda a parte de brinquedos de heróis e super-heróis do Japão. Ou seja, toda a parte de cultura oriental tem entrado muito forte no varejo americano há um bom tempo, mas ela tem se solidificado de algum tempo para cá. E aí vamos para outra parte que é do próprio Shopping American Dream, que é em New Jersey, que ele é um shopping focado em entretenimento. Só para nossa galera que está ouvindo e vendo entender, o American Dream ele é baseado em entretenimento. Então ele tem lá uma Legoland dentro dele, tem um parque da DreamWorks, tem um parque aquático, ele é voltado à parte de experiência. E lá existe também uma das únicas lojas da Bandai, que é uma marca japonesa nos Estados Unidos. E isso vem aumentando muito nos últimos anos dessa vinda para cá. E por que isso acontece? Pelo entretenimento. A Bandai, que é do Japão, entra muito pela parte do próprio Netflix. Inclusive, há 2 anos atrás, se eu não me engano, quando começou essa febre do Japão nos Estados Unidos, eles fizeram uma collab com a Target, trazendo os brinquedos que são tipo o Lego dos Estados Unidos, que são os Model Kits da Bandai, daqueles robôs gigantes, depois vamos falar muito sobre isso, que estava dentro da Target há 2 anos atrás, e agora estão mostrando essa evolução. E aí o K-pop também chegando, e aí eu começo a entender uma coisa muito interessante que está acontecendo. Como o Oriente traz para o Ocidente toda a sua cultura através do entretenimento. E aí eu que sou um pouco mais velho, tu não vai lembrar que tá novinha, mas lá do Jaspion, Jiraiya, Changeman, todos esses personagens lá da década de 80, que depois entra na década de 90, todos vieram para cá pela televisão, trazendo essa cultura. Então a gente é impactado pelo entretenimento, pela cultura que vem de lá por isso. Então é muito louco isso que está acontecendo e a gente acha que isso é um acaso e não. É uma estrutura. O próprio K-pop, conversando com o Guto, que é um menino que eu conheci agora no Japão, que faz MBA na USP e estuda, um abração pro Guto que estuda lá no Japão, ele tá desenvolvendo todo um projeto legal sobre como o entretenimento e o K-pop
tá realmente entrando na cultura ocidental, Uhum. mas estrategicamente pensado, não foi de uma hora para outra. Exato. Entende? Exato. E eu acho que daí é muito importante, assim, essa transferência que tu consegue fazer entre o ocidental e o oriental pela tua experiência super recente no Japão, né? A gente aqui seguidamente fala o nome da NRF como uma referência de tendências, né? E a gente, muitas vezes, a gente fala assim, é a feira de maior importância mundial pro varejo, mas, assim, na verdade, a gente tá se referindo muito mais ao universo ocidental, né? Tanto é que na feira a gente vê pouquíssimas pessoas da Ásia, pouquíssimas pessoas, assim, do canto mais Mas oriental tu do sabe planeta, né? que esse ano na NRF, depois dos brasileiros, a maior delegação era do Japão? Ah, que coisa interessante. Então tem essa parte. Só que aí o mais legal, nessa feira que eu tive no Japão, eu era praticamente o único ocidental. E eles não se focam nem em falar inglês, é só japonês mesmo. Então é uma feira, e inclusive até para eu descobrir ela foi muito difícil ter informações, que é uma coisa que eu acho muito maluca, né? Quando tu quer procurar as coisas, hoje já tem tradução de site, tá tudo mais total. automático. Só que existe muito bloqueio de VPN. O que é VPN? Eu não consigo acessar alguns vídeos lá porque eu não estou lá. Então é muito engraçado que na era da informação toda ainda eu não consigo ter muitas informações sobre algumas coisas específicas. Tanto bloqueio, né? Tem tanto bloqueio. Inclusive, eu fui visitar lá algumas lojas e lugares de entretenimento em que lá funcionava o site, que aqui no Brasil eu não consigo acessar, Bah, que entende? loucura. E eu não poderia ter comprado, por exemplo, um item porque eu não tinha um acesso que eu poderia fazer lá na loja. Nossa, mas isso é um fora negócio que a não. gente não consegue entender daqui, né? A gente É. não sabe com esses tipos de censura, assim. Exato. Mas assim, daí voltando só um pouco assim, pensando claro. em termos de estratégia, né? Como tu mesmo falou, que eu acho que é fenomenal esse teu insight, né? Da cultura japonesa ou oriental, né? Enfim, ir se adentrando na cultura ocidental através do entretenimento, né? Mas assim, como estratégia de negócios, né? Os negócios incorporando cada vez mais itens de entretenimento para além, talvez, desses mais icônicos, né? Como assim, a loja da Lego, né? Uma loja de brinquedos, mas assim, a gente tem visto experiências que cada vez mais, ao se tornar fácil, também é divertido, né? Às vezes dentro da própria loja, ou enfim, no próprio tipo de serviço que as empresas prestam, o tipo de premiação, gamificação, Exato. né? Por que o entretenimento ou diversão é uma estratégia que faz muito sentido? Ela faz porque ela está relativamente alinhada à emoção, né? E o oriental sabe fazer muito bem isso há muito tempo, até pra gente entender, olha que loucura isso. Hoje a gente tá já vendo muitos filmes de super-heróis americanos, né? Que é da Marvel e tudo mais. Eu, quando era mais jovem, sempre fui um nerd, sempre fui muito fã do Hulk, tem a revista número 1, graças a Deus. Cara, era notório, saía a revistinha aqui, fazia 3 anos que tinha saído nos Estados Unidos, na minha adolescência. E isso era um gap muito longo que a gente tinha. Só que isso sempre foi, e antigamente, quem vai se lembrar, os filmes de super-heróis eram toscos. Mas os desenhos de super-heróis japoneses nunca foram toscos. Sempre foram com muita emoção, sempre teve muita... Inclusive o desenho japonês, ele tem uma expressão oriental que leva mais emoção e isso tem um apelo maior. Então esse apelo do entretenimento ligado diretamente com a emoção, ele acaba trazendo muito isso. E agora, aproveitando teu gancho, entrando no que eu experienciei no Japão, por exemplo, eu fiquei em Akihabara, lá em Tóquio, né, que é praticamente uma mini cidade, um bairro lá, que ele é totalmente focado na parte de games, de nerds e tudo mais. Eles chamam até de Electric Town, que é tipo a Times Square deles lá. Então, a Times Square dos nerds. Mas basicamente, então tem muita coisa legal lá, mas ao mesmo tempo tu começa a entender que tudo tem foco também na experiência. Por exemplo, eu visitei alguns lugares que tem, lá no Japão, vários Pokémon Labs, que são lojas que tu vai lá, que tem a lojinha do Pokémon e tudo mais, mas ele tem uma área só pra tu fazer experiência, pra tu ver o personagem, pra tu sentar, jogar tuas cartinhas, assim seja do One Piece, de várias outras marcas, tu tem experiência pra fazer. No Japão é muito forte o gachapon. O que é o gachapon? Hoje nós temos aqui no Brasil, o brasileiro inventa modinha de tudo. Sabe essas maquininhas que bota moedinha e ganha uma bolinha? No Japão se chama gachapon, só que de um outro nível. Então tem, dentro de um shopping lá, que tem uma loja que é gigante só disso. E tu encontra isso nas ruas, tu encontra tudo que é lugar. E vira uma febre muito grande. O que é o outro nível disso? É um outro nível porque tu tem, por exemplo, coleções que tu vai fazendo disso. São gachapons, são tipo maquininhas que tem da série do Cavaleiro Zodíaco, tem da série do Sailor Moon. E aí tu vai tendo coleções que eles vão lançando. E tu põe 3, 4 moedinhas e tu ganha uma bolinha que é uma surpresa. É basicamente essa coisa. Só que lá eles têm um cuidado muito grande com isso. E tem cuidado com a questão de como tu vai interagir nesse momento. Então a loja ela é preparada, cria um ambiente.
ambiente. Sim. Então, nessa experiência, por exemplo, que a própria Bandai cria, porque eu tive em Yokohama e tem um shopping ali que ele tem todo um playground que eles separaram por várias áreas de marcas de branding, só que ele tem experiências em cada área. Então, a área de One Piece, por exemplo, que tá muito na moda no jogo de cartinha, né? Tem uma área que tu pode sentar pra jogar cartinha ou fazer legal, troca de carta. E assim tu vai fazendo experiência, como aquelas maquininhas de garra também, de produto, também tem. E assim também aqui em Akihabara tem um prédio que é gigante, que é da Capcom, que é uma marca de jogos enormes, em que tu entra, é um arcade gigante. Cada andar tem várias máquinas pra tu interagir, pra ter experiência. Então, o Japão, ele foca muito nessa questão da experimentação. E ele tá muito ligado em que as experiências e o entretenimento, ele também ajuda na socialização das pessoas, sabe? Exatamente. Então isso é muito legal, porque tu vê as pessoas socializando, porque o japonês, ele é um povo que acaba sendo mais, né, retraído e tudo mais, mas nós que somos turistas, eu vejo, né, muito esse movimento da galera indo lá. Vivenciando. Então, por exemplo, a loja da Nintendo também é focada na experiência. Tu pode montar o teu Nintendo Switch único naquela loja para poder levar embora. Muito, sabe? Então, ao mesmo tempo, por exemplo, tem uma outra marca que é esses robôs gigantes que são os Gundam, que dentro do shopping que tem lá na ilha de... Esqueci o nome agora, porque é em japonês, né, gente? Mas é onde ficava lá. Não, eu já tô impressionada a quantidade de nomes que tu citou. Cara, como tu lembra depois disso vocês tudo? procuram no Google aí, meus queridos. Mas a parte toda que tinha de Gundam, que inclusive nesse shopping tem uma estátua do tamanho real desses robôs, dos animes e dos mangás, que a cada 1 hora ela faz um show. Então a galera vai pro shopping pra ver. E no último andar tem uma loja gigantesca só de experiência, onde tu entra, tem um museu, tem uma parte que tu pode ali, volta e meia, comprar itens exclusivos, tem uma loja de roupa com itens exclusivos, tem uma parte que tu pode comprar materiais, porque o Gundam, ele tem uma parte que trabalha muito, tipo o Lego japonês, que é o Model Kit, em que tu monta os teus bonecos. Isso é uma febre japonesa que tá vindo pros Estados Unidos muito grande. No Brasil também já começou. E aí tu pode customizar, e ao mesmo tempo ele tem umas áreas que volta e meia que eles fazem, que eles juntam a galera para poder customizar. Sim. Então é muito legal. E me chamou a atenção aí, fazendo gancho com os Estados Unidos, que nós estamos numa loja em New Jersey, em que ela tinha uma área que todos os sábados ela fazia evento para ensinar as pessoas a montar. Então, a experiência do entretenimento trazendo as pessoas para a loja faz essa comunidade se criar, entende? Então, e é muito legal a gente entendendo como isso acontece, que o Oriente acaba mostrando pra gente de uma forma natural, legal, mas sempre ligada com a parte de experiência. E diversão, assim, né? Sabe que uma coisa que eu fico me perguntando é se tu chegou a ver, assim, essa questão da experiência muito bem desenhada para além, ou entretenimento também, para além desses casos de, por exemplo, personagens. Porque, assim, o personagem por si só, né, ele já atrai pelo fã, né? O fã que é fã, ele vai querer comprar um estojo, ele vai querer fazer a montagem completa e tal. Mas, por exemplo, isso não impediria... essas experiências, elas são também... como é que é compatíveis com outros tipos de negócio que não tem necessariamente a ver com um negócio. Como, por exemplo, tu comentou de montar o seu jogo. Poderia servir para montar computadores, poderia servir para montar calçado, poderia servir para muitas outras coisas, assim. Exato. Por que tem tão poucos segmentos que parece que exploram isso, será? Porque eu acredito muito que falta uma conexão emocional. Isso eles acabam fazendo muito bem, por isso que tem os personagens que têm esse apelo emocional que levam a questão disso. Mas as lojas que fazem essa parte de tratar a parte emocional fazem muito bem. No Japão ele é muito reconhecido pela economia circular, né? Sim. Que tem uma rede chamada Hard Off. O que é a Hard Off? É uma rede só de economia circular, ou seja, tem produtos de segunda mão, que eles fazem uma curadoria maravilhosa para poder fazer isso. E aí existem várias outras lojas e outros segmentos disso, mas a Hard Off é legal porque ela se segmenta. A Hard Off trabalha só com produtos, por exemplo, de tecnologia de segunda mão. Então tu entra nessa loja, tu vai encontrar um videogame antigo, tu vai encontrar uma máquina fotográfica antiga, tu vai encontrar várias coisas que tu gostaria ou que tu teve uma memória antiga da tua vida que é interessante para poder levar. E aí tem a Mode Off, que trabalha só da parte de moda. Aí tu entra numa loja dessa que eu visitei, onde tu tem Gucci, Chanel, Burberry, tudo bem selecionado, com valores muito acessíveis para fazer essa economia circular, só que uma curadoria disso, uma forma legal e bacana, e aí vai segmentando, assim como tem de hobby, tem a Book Off também, que é só de livros,
Ou seja, tu vai eu visitei uma Book Off, tudo, né, mangá tudo em japonês, mas tu vê o cuidado que tem, porque parece que está novo, não parece que é de uma segunda mão. Sim. E existe uma coisa que eu achei maravilhosa, que é a trash. É o andar de trash que vai pela tua sorte. Tá funcionando ou não tá, o problema é teu. Mas mesmo assim é um lugar que tem o balaião ali, mas ele tá guardadinho, tá bonito. Então, e tá separado, né? Tipo assim, esses aqui são os que não estão bem selecionados, esses aqui estão selecionados. Isso. Né? Mas o que eu achei legal, puxando esse teu gancho, foi que eles trazem a questão da memória afetiva. E tem muita gente que vai lá visitar porque quer achar um item, alguma coisa que faz parte de algum momento da infância, uma parte que viveu legal da vida, ou até mesmo que as pessoas que querem usar alguma coisa e comprar pra ter isso. Por exemplo, fazia muito tempo que eu não via um Discman. E tinha lá um Discman. E fita cassete também. Legal. Muito engraçado. Sim, porque isso é verdade, né? Eu acho que isso é um ponto legal que tu traz, assim, de eles entenderem muito bem as diversas emoções que qualquer produto pode despertar. Exato. Né? E tu disponibilizar pra pessoa a possibilidade dela experimentar viver a emoção que ela está sentindo, né? E aí eu puxo um gancho muito engraçado, que foi que no final do ano passado, agora eu tava no Rio de Janeiro fazendo um trabalho bem legal lá, e eu participei da Feira do Rolo que tem ali na Glória. Feira do Rolo é a segunda economia circular brasileira, né? Então é tudo no chão mesmo, de usado e tal lá. E, cara, eu tava naquela vibe de encontrar umas Cybershots e tal, e não tinha. E as que tinham eram mais de R$800. Sério? Cybershot. Não. Aí eu perguntei, cara, pro cara que tava vendendo, o que tá acontecendo? Por que tá esse valor assim? Porque o resto das coisas tudo muito barato. Ele falou, cara, tá acontecendo que quem tá comprando isso aqui é a galera de 10 a 15 anos. E eles querem muito. Eles querem por quê? Porque eles não viveram isso. Eles são nativo digital. Eles querem viver o analógico que eles não viveram. Então eles estão fazendo isso, comprando, tirando foto e botando no digital. Então, cara, volta a dizer de novo, mas por que essa tendência está acontecendo? Porque tem uma ligação emocional. Exato. Então hoje, se eu tenho um negócio e eu quero fazer a parte de entretenimento, que tipo de experiência eu posso colocar que tenha algum tipo de apelo e um gancho emocional? E tu acha que qualquer tipo de negócio tem uma possibilidade de um gancho emocional? Tem, qualquer um. E como é que, por exemplo, porque tem alguns setores que são mais fáceis, como, por exemplo, uma loja de brinquedo, muito mais fácil, né, do que uma loja de ferramentas, né? Mas aí vou te dar um exemplo da Home Depot. A Home Depot, todo primeiro sábado do mês, ela tem uma ação com pais e crianças que podem ir na loja montar alguma coisa, ganham isso pra montar, faz a experiência de montagem na loja, vai embora. Meu sobrinho, que é americano, lá da minha irmã, meu cunhado, o Vini, que trabalha com móveis, ele é uma criança que passa na frente do Home Depot e chora. Entendeu? Ele quer porque ele tem já uma memória afetiva legal dessa experiência. Então, imagina uma loja de materiais de construção fazendo uma conexão simples de experiência. Então, é isso que eu acho que é legal. Por exemplo, não é sobre os produtos de materiais, é a união do pai e do filho fazendo algo. Exatamente. Então, eu acho que assim, ó, se tu puder unir, cara, o que é legal emocionalmente e que experiência eu posso proporcionar? Esse trabalho que pode fazer em qualquer tipo de negócio vai ser uma inovação. Porque inovar não é criar algo que não existe, é fazer algo diferente daquilo que eu estou fazendo. E aí, quando tu puxa para esse ponto, cara, aí tu faz essa parte. E aí tu corrobora com tudo que tá acontecendo nas feiras. NRF, SXSW, Japan Retail Tech, que é o quê? As pessoas querem ir pro físico, mas o físico precisa oferecer alguma coisa diferente. E quando oferece, dá match. Porque por mais digital que o mundo vai ser, estamos aí na era do ChatGPT, acaba essa semana de fazer uma mudança, a gente precisa de seres humanos. Exatamente. Exatamente. Eu também não paro de falar sobre isso, assim, que momento maravilhoso que a gente tá na vida, em que a parte mais importante, e todo mundo tá chegando na mesma conclusão, finalmente, de que ser humano é a coisa mais importante no fim das contas. Né? Porque vai chegar a hora que a gente finalmente vai poder dizer assim, deixa as máquinas fazer todas as partes chatas que a gente não quer fazer e vamos fazer as coisas que só a gente sabe fazer. Que são as coisas legais, que são ligadas à emoção, são ligadas a sentimentos. É verdade. E aí, por exemplo, no Japão tem muita coisa maluca. Eu, claro, não tive tanto tempo, vou voltar lá e vou conhecer ainda. Mas, por exemplo, tem uma loja que tá no meu mapeado, que é uma loja em que tu vai, que até tem duas, acho que em Porto Alegre, se eu não me engano. Desculpa. Que tem uma loja em Porto Alegre que trabalha com... que tu pode ir no café e tem gatos. No Japão também tem. Só que no Japão tem uma de capivara. Ai, meu Deus, que amor. O capibara. Cara, olha, isso aí eu não consegui porque eu não consegui pegar os horários certos pra abrir. Será que elas ficam soltinhas assim? Ficam soltinhas, só que é super concorrido, precisa marcar um horário. Sim, deve ser bem só que é pra uma convergência de tu ir lá, conviver e conhecer um bicho, entendeu? Só que são bem cuidados, aquela coisa toda. Então, as experiências do Japão, elas são meio malucas, assim, mas ao mesmo tempo ela tem um cuidado muito forte. E pra mim, a minha experiência mais doida que aconteceu no Japão foi ter visitado o Down Café. O que é o Down Café? Down Café é um café que ele tem robôs. Tu chega dentro do café, tu é atendido por um baita de um robô, só que não é inteligência artificial, é inteligência humana. Aí olha que loucura. É uma pessoa que está te atendendo através de um robô que tem algum tipo de deficiência.
A pessoa tá home office. Sim. Ela tá e ela não Genial. poderia estar trabalhando Sim. no lugar. E aí, ela te atende e tudo mais, tu pode escolher se quer ser atendido por ela ou por um outro atendente, e tu senta na mesa. Eu fui escolhido, sentei na mesa e então fui atendido por uma menina que estava em casa. E ela, através do robô, ela falava comigo. Muito legal. Então eu tomei meu café e ela começava a conversar comigo, o que eu mais gostei, me dava algumas dicas do que fazer lá. Enquanto isso, vinha um outro robô com outra pessoa, me ofereceu um outro chazinho, se eu quisesse. Ai, que legal. E ia embora. Só que, cara, esses robôs eram pessoas. Eram Então, pessoas. o Dá um Café ele é algo muito disruptivo em que ele faz a inclusão, ele uniu tanto essa parte Exatamente. digital. E, ao mesmo tempo, tem um robô lá dentro, que é o que naquele momento que eu cheguei, ele já tinha parado de trabalhar. Que até o robô lá, ele, cuidado, ele Tem férias. tem férias. Mas ele é um robô que está sendo treinado por bairistas para produzir café. Então, ele sim está legal. sendo utilizado inteligência artificial para fazer isso. Mas ele está aprendendo com quem? Com as Com os pessoas. seres humanos. E não vamos muito longe, na verdade, o ChatGPT, todas essas IAs estão sendo melhoradas e estão nesse nível que estão porque a gente está usando. Porque a Claro, gente está exatamente. trabalhando Mas esse nelas. exemplo é perfeito, né? De, tipo, o melhor uso possível da tecnologia. Porque a gente tá sempre falando sobre isso, né? Até na própria NRF. As pessoas não querem ser atendidas por robô, querem ser atendidas por pessoa. Mas se a pessoa for mediada pelo robô, 10, né? Tudo bem, ainda é uma pessoa, né? Mas um estudo na NRF mostrou que 49% das pessoas, elas temem o digital. Mas Uhum. 60% já está ok para ser atendido por um robô. Por um robô. Então, existe uma questão de familiarização com essa parte. E aí, essa junção dessa experiência que eu tive, né, lá no Dá o Café foi muito legal, assim. Foi uma situação em que aí eu queria filmar, eu queria tirar foto, só que, cara, peraí, tem uma pessoa ali. Sim. Será que ela vai se sentir bem? Sim, tem que Olha perguntar, a loucura, né? né? Mas é verdade. Então, tipo, e ao mesmo tempo que eu vi uma outra pessoa fazendo um monte de foto e vídeo, provavelmente era uma influencer viajando e tal, eu fiquei constrangido. Sim. Porque, cara, tem uma pessoa ali, não Tem é um uma robô. pessoa- Se Sim, é não um robô, né? robôzinho. Azar, o robô. Tu entende? Então, ao Exato. mesmo tempo, na feira tinha um robô, todo mundo, beleza e tal, mas o robô vinha e te dava a mão. Então, se tu olhar hoje um filme de robô, tu vai te emocionar nesse entretenimento Aham. com ele, né? Aham. E existe vários filmes, até saiu um novo agora aqui, que até eu pude ir na viagem 14 horas de avião, olhei filme pra caramba. Falava dessa parte da emoção e a gente acaba se emocionando. Mas é porque quando a gente trata a emoção. Então, hoje, qualquer negócio que a gente conseguir unir a união e entretenimento, ele vai dar um match. E esses ensinamentos do entretenimento, eles estão cada vez mais nativos, assim, sabe? Uhum. E muito forte. Então, a própria Netflix tem feito muito isso, né? Uhum. Tem trazido muito essas partes de trazer outras culturas, trazer Sim. outras vivências através do entretenimento. Sim. E tu, como, né, Elifas, mas assim, tu tem a tua visão como pessoa física que tá lá querendo ter experiência, mas tu também tá ali como um analista, né? Tu tá de olho em tudo, tá? Tu consegue viver essas emoções? O que te despertou emoções, assim, fortes? Cara, eu na verdade, tudo, né, me desperta uma emoção, porque sempre quando eu tô descobrindo alguma coisa, eu adoro, eu amo de paixão, entendeu? Quando tem inovação, tecnologia e nostalgia misturada, então, pra mim, é sensacional. Mas ao mesmo tempo que tu começa a ver ali e identificando coisas que daqui a pouco na tua infância tu queria ver muito e viu lá, tudo emociona, sabe? Aham. Ao mesmo tempo, as coisas tu vai descobrindo ao esmo, por exemplo. Porque isso é uma outra coisa muito maluca. Eu descobri muita coisa do que fazer no Japão e as coisas legais que me ganhou tempo para eu aproveitar melhor lá foi pelo TikTok. Ai, que legal, Porque é pelo verdade. TikTok eu fui procurando A o que pesquisa fazer. do TikTok é muito boa, né? Muito, só que tem muita coisa já pronta que muito Aham. brasileiro tá fazendo. Em Aham. qualquer lugar. Isso é muito Isso legal. é incrível. Essa tendência é muito boa. Então, até porque estamos falando de entretenimento, o TikTok não é uma rede social, ele é uma rede de entretenimento. Ele é entretenimento. Então, ali tu consegue, absorver muita coisa. Por exemplo, quando eu fui e descobri que, por exemplo, o prédio do governo, ele tem a maior projeção em tela, assim, que eles transformam durante o final do dia, o prédio inteiro numa projeção, e ficam fazendo lá, e é grátis, qualquer pessoa pode olhar, Que é legal. muito legal. E no final tu ainda pode subir na torre e ter uma vista maravilhosa de Nossa. Tóquio, de graça. Bah. Então, isso é muito legal, assim, sabe? Então, tem muitas coisas que acabam emocionando ao mesmo tempo de descobrir, ao mesmo tempo que o Japão, daquilo tudo que a gente acha que é de inovação e tecnologia, é um país que respeita muitas pessoas, Uhum. que respeita muito a individualidade e a questão da cordialidade, né? Sim. Então, tu entrar no Starbucks lá, que é a maior rede de cafeteria que eu não sabia que deles lá é o Starbucks, Nossa. que é o mais rápido que eu já tive na vida e é o mais educado e querido que eu teve. Porque tu entra e te cumprimenta, tu sai e te cumprimenta. Aham. Se eu estou sendo atendido, entrou uma pessoa, ela para, cumprimenta a pessoa e volta a me atender. Nossa, Se a pessoa tá saindo, ela dá tchau pra sim, pessoa e volta. nunca a pessoa é ignorada. Não. Né? Sempre vão olhar pra pessoa, isso dá uma humanidade no serviço, Dá. né? Apesar que é Completamente. muito engraçado, porque
um país que, né, a gente sempre soube e ouviu que são realmente, assim, né, mais na deles e tudo mais, eles têm na parte de atendimento algo que também corrobora com as tendências de que o atendimento faz a diferença. Eles se preocupam em atender. Porque o dia que eu cheguei na loja que eu não conseguia, o cara não falava inglês e ele tava falando japonês, o cara pegou, só fez 5 à mão, pegou o tablet, ele conectou no Google Tradutor, falou ali e mostrou pra mim ler. Aí eu, beleza, falei. Ele resolveu, ele me ajudou. Sim, ele criou o método dele pra conseguir se conectar com o cliente, Exatamente. Né? Tem uma coisa da agora que eu vou pegar esse teu gancho que tu falou do TikTok, com o que a gente tava conversando antes, porque assim, é perfeita, né, a visão de que o TikTok provavelmente é a maior e mais forte rede de entretenimento, né, porque as outras a gente sempre usou muito como rede social e, claro, viram entretenimento também, mas... a rede social de entretenimento sendo usada por marcas e prefeito, como a gente falou, por exemplo. Né? Como é que as marcas fazem um bom uso de uma comunicação via entretenimento? É justamente ser cada vez mais informativa, porque o entretenimento ele tem que levar informação, ele tem que levar algo, entendeu? Porque só fazer o entretenimento por entretenimento ele vai morrer ali na praia, tá? A prova disso são as tendências que a gente faz de trends, que uma marca quer fazer que está completamente fora do seu posicionamento. Ela vai virar chacota. Ou vai errar tão feio que na hora ela vai sentir, ou ela vai errar em dose homeopática, que aí vai ser de pouquinho até que um dia ela vai sentir. Sim, que é aquela breguice, tu vê a marca totalmente quadrada querendo fazer um negócio que fica legal, não reflete a essência dela, não tem nada a ver. Exato, mas se ela está preocupada em realmente mostrar alguma coisa, em realmente levar alguma coisa, essa vai ser a diferença. Então, a mídia, por exemplo, do TikTok, ela tá focada numa rede de entretenimento em que tu tem que levar conteúdo e tu tem que ser autêntico. A autenticidade faz a diferença. Por isso que, quando, por exemplo, tem uma pessoa que está lá falando sobre algo da sua experiência, daquilo que foi importante para ela, vende. Né? Que, inclusive, aliás, tem uma hashtag que é o TikTok me fez comprar. E, cara, porque a pessoa viu no TikTok, foi legal, foi outra pessoa que teve a autenticidade que ela gostou, que a pessoa fez ela comprar. Então, pessoas compram de pessoas. Isso nunca, até hoje, eu entendi diferente. E cada vez mais eu vejo isso. Então, quando tem autenticidade naquilo que tu tá fazendo e que tu leve algo importante, faz a diferença. E o que eu falo muito para as empresas que eu atendo, que falam isso, pois o que eu vou fazer de conteúdo? Para e olha para tua loja, para e olha para o teu negócio, para e olha para aquilo que tu faz. O que para ti já se tornou tão óbvio, mas para a pessoa não é óbvio. Vou dar um exemplo, uma loja de roupa. Uma roupa lá, uma camiseta que tem um tecido elastano. Para que serve o tecido elastano? Explica isso pra pessoa. Eu, quando vi um cara explicando isso, eu achei do caramba. Porra, isso é legal, que bacana, ele é mais confortável, geladinho, show. Beleza, isso gera um conteúdo. Claro. Então, eu digo assim, o storytelling, ele tá muito mais para storytelling. A loja fala, só que se tu não olhar pra ela, ela não vai falar. E as pessoas querem. Então, o óbvio pra ti não é óbvio pro outro. Então, começa a olhar. Explica e mostra, gera a questão da curiosidade, mas entrega. Porque também existe outra coisa. Ninguém mais aguenta e não tem mais saco pra gente que promete e não entrega. O maior exemplo disso, e quem tá me assistindo aqui vai concordar, é o cara que faz um vídeo, assista a parte 2. A galera bloqueia, para com essa parada, entrega, entendeu? Se quer entregar mais coisa, faz mais coisa. Mas não corta pela raiz. Sim, não fica nos obrigando a te consumir, porque isso aqui parece uma armadilha, né? Exato. Mas assim, daí voltando ainda na parte de, tipo assim, porque quando eu penso em entretenimento, eu penso, pra mim, direto vem a palavra diversão. Sim. Né? E quando a gente tá, por exemplo, provocando, assim, que usem o TikTok, usem o entretenimento como uma forma de informação, existe uma coisa que eu acho muito difícil de identificar, assim, qual que é o certo, que assim, tu tem que ser autêntico, beleza? Mas assim, tu também tem que ter graça, né? E assim, graça é delicado, porque assim, é piada, é humor, ao mesmo tempo que vai um pouco no bom gosto, mau gosto, né? Então assim, tem muitas linhas muito sutis nesse processo, assim, e tem marcas que autenticamente não vão ser divertidas, né? E como é que a gente faz para que elas também possam gerar algum nível de entretenimento? Então, diversão não é ser palhaço. Primeira coisa que eu vou dizer, e aí vou dar alguns exemplos básicos. Sérgio Sacani, que é um cara que fala, que é um sucesso hoje no Brasil no TikTok, que fala sobre ciência. O jeito que ele fala, a forma que ele fala é divertida. Dentro do contexto dele, do que ele tá daquelas pessoas. Assim como, por exemplo, tem um cara que há anos eu sigo já no TikTok, que ele fala... sites que você precisa descobrir, parte 348. Ele não aparece, ele nunca apareceu. Mas o jeito que ele abre o vídeo dele, o jeito que ele fala, e é tão curtinho, em menos de 1 minuto, que aquilo é divertido.
entendeu? Então, a diversão, aí que existe uma linha muito tênue, ser divertido, entendeu? E ser inconveniente. Isso, exatamente. Então, tem que ter essa linha e entender como tu pode ser divertido. E uma das coisas que eu falo muito pra galera que quer trabalhar uma trend, tem que ser criativo, gente. Como é que eu uso essa trend dentro daquilo que não vai falar com o meu público? Às vezes, tu usar a música no fundo e só mostrar as tuas roupas é melhor do que tu fazer a dancinha com a música. Claro. Tu tá na trend, tá legal, mas tá dentro do teu posicionamento. Exato. Então isso é muito legal. Então o entretenimento não tá ligado só na parte não. A forma divertida do conteúdo vir. Sim. Né? Tem outro menino que agora que eu acompanhei e descobri por causa do Japão, todos os vídeos dele, ele aparece, ele mesmo grava ele mesmo falando assim, ele não fala, ele só faz as caras dele assim sobre o assunto e vai mostrando. Ele não aparece em nenhum momento falando pra câmera. Ele se grava, edita a gravação e depois ele grava a voz por cima dublando. Essa forma é super divertida na minha cabeça, né, no meu contexto, que acaba sendo legal. Sim. Então, o limite de humor e de diversão, pra cada um vai ser diferente. Então, tem que sempre pensar qual é o teu público e ser cool. Acho que a palavra de entretenimento é muito mais ser cool, assim, sabe? Isso. Legal, ser bacana, do que ser divertido. Porque divertido as pessoas extrapolam, acham que tem que ser palhaço. Não é. Tem que fazer graça, né? Fazer piada, Não. e é totalmente o oposto, né? Eu entendo mais ou menos dessa forma também, assim. E eu, como consumidora, no geral, assim, eu... Até, enfim, na vida, no trabalho, eu gosto muito de me divertir no processo das coisas, sabe? E às vezes é realmente isso, às vezes é o jeito que tu vai lá e tu sabe que o pagamento é o totem, ele tem um botão que eu gosto de apertar, às vezes é uma coisa muito boba que eu fico tipo, eu vou lá porque eu sei que eu gosto do botão, sabe? Tem umas coisas que me divertem, assim, porque tu procura oportunidades. E às vezes o próprio conforto da experiência também é a sensação da diversão, né? Assim, foi bom, foi indolor, né? A parte de pagar, a parte de esperar, de entrar lá, tudo foi bom. Então, isso às vezes também é associado a uma emoção muito positiva, né? É verdade. Por exemplo, e aí tem umas coisas que eu achei muito interessantes, por exemplo, nessa loja que eu fui lá em Tóquio, que é da Gundam Base, né? Que é uma loja que ela é uma flagship. Ela tem uma fila, porque os dias que tem gente final de semana, ela é uma loja turística, porque tem um robô na frente, então o shopping acaba sendo turístico. E ele tem um reconhecimento facial na entrada, porque tu só pode comprar uma vez por dia. Por quê? Para deixar também a possibilidade de outra pessoa ter essa experiência. Entendeu? Então é muito legal esse carinho que tem também. Porque às vezes tem muito disso, né? Eu vou criar a experiência e vou deixá-la limitada a algumas pessoas, né? Não, vamos tentar fazer para o maior número de pessoas ter a mesma igualdade de poder ter essa experiência, sabe? Sim, é verdade. Eu fiquei bem provocada, inclusive a gente começou agora, dia 27, né? Foi quinta-feira, ontem, aliás. Inaugurou a Bienal, né? Aqui em Porto Alegre, assim. E a gente tem aqui bem na frente do prédio o Espaço Força e Luz, né? E o trabalho da artista foi... Um dos trabalhos que tem ali é um espaço no segundo andar, em que ele é todo feito uma tapeçaria, ela é uma artista peruana, ela fez uma tapeçaria linda, então tem que entrar sem os sapatos, né, bem legal, assim, e daí ela é toda com alguns elementos que lembram a cultura dela, enfim, e ele lá no fundo, ela colocou um karaokê. Olha só. Né? E eu fiquei pensando, poxa, isso eu nunca tinha visto, né? Um museu com um karaokê para as pessoas irem lá. E daí toda a obra é justamente sobre isso, sobre... claro, daí tem a reflexão que é um pouco mais ampla, assim, dela, mas... e daí tá em cima do karaokê tá escrito somente o silêncio... somente o silêncio responde, né? Então, assim, ela faz meio que uma analogia do silêncio, mas com a música e diversão, mas que no fim das contas é tudo sobre uma troca coletiva que as pessoas devem ter naquele espaço, que tem uma cara de ambiente de bar, meio iluminado. Exato. E daí eu pensei, poxa, sabe, a arte sempre é uma ótima referência pra gente, né? A arte querendo proporcionar diversão. Pra mim é o sonho, né? E agora tu me deu um gancho muito interessante também do museu do Cup Noodles que eu visitei em Yokohama. Cara, essa experiência, inclusive, é muito barata, 500 ienes, dá quase R$20, tá? Muito o que é essa experiência? Tem, né, dois tipos além do museu. O primeiro que eu fiz, não tive tempo de fazer a segunda, era de tu produzir o teu Cup Noodles, poder na embalagem desse Cup Noodles desenhar, fazer, ou seja, ser único teu. E aí tu passa pra experiência da produção desse Cup Noodles, né? Onde tu vai lá, a pessoa vai pegar o teu potinho, vai botar o Cup Noodles dentro, tu vai botar os condimentos que tu quer, tu escolhe. No processo final eles embalam, ainda tem uma embalagem que tu pode inflar, fazer pra tu poder levar pra casa. Sim, imagina. Então é uma experiência que tu faz divertida dentro de um museu pra entender como funciona a marca, porque... Foi muito legal, porque a hora que ela botou lá, eu achei que era só uma máquina, né? Que botava e virava o Cup Noodles. Depois, quando assisti o filmezinho dentro do museu, que explicava que isso... A forma que foi feito para colocar que fica girando o Cup Noodles foi uma invenção, uma inovação, que agora não me lembro o nome do cara que inventou o Cup Noodles lá, mas, cara, que ele teve essa sacada dessa ideia de
pra todos os Cup Noodles caírem no copo legal. Aham. E também aprendi lá que, na verdade, o Cup Noodles ele aconteceu por causa da viagem que ele fez para os Estados Unidos e viu um cara com um copo do fast food americano e entendeu que dentro de um copo poderia ser colocado no Cup massa. Noodles para poder melhorar essa parte da venda. E aí, dentro do museu também tem obras de arte, tem outras que coisas legal. interessantes. E uma outra parte que eu achei maravilhoso, que eu não tive tempo, onde tu podia produzir o teu próprio ramen. E aí eu vi muitas famílias lá produzindo a massinha, Ai, que fazendo o legal. processo. Então, essa interação de tu misturar a experiência, o entretenimento, mas levar a história junto, eu achei muito legal, sabe? Sim, tu tem um contato prolongado com a marca Exato. ali, né? E ao mesmo tempo que tu trouxe desse teu exemplo da Bienal. Então, olha o quanto é legal quando eu trago essas emoções em que eu participo para chegar para fazer alguma coisa. Sim. E eu achei tão legal, porque na verdade, eu vou comprar um Cup Noodles do Japão. Eu compraria? Não. Mas eu fiz o meu. Eu fiz o meu, É exato. diferente, entendeu? Eu acho que tem essa coisa assim, até quando a gente tava em Nova York, também tem uma amiga minha que ela falou ali muito da Little Island, né, que é o lugar que ela mais ama, enfim, e daí a gente ficou falando sobre isso, né, sobre como é um lugar que eu acho tão especial quando eu vejo que uma prefeitura fez um lugar que tem diversão pras pessoas, né, então tem aqueles tecladinhos no chão que tu pisa, ele dá uma musiquinha, tem uma cadeira que ela é tipo um peão, daí a pessoa fica girando, assim, e é tão legal quando tu proporciona pras pessoas num ambiente público a possibilidade de se divertir, né? Porque o parque de diversões todo mundo quer ter, né? Só que a gente tem parquinho só pra criança, assim. E eu acho essa uma forma de carinho também, sabe? Dizer assim, olha, eu quero que tu tenha uma experiência aqui, né? Mas eu quero que tu também se divirta, que tu seja feliz na experiência. Exato, mas aí eu vou fazer um outro gancho muito importante com a Disney, que eu também sou apaixonado. Cara, que pra mim, na minha concepção, aí do Eli faz a concepção, a Disney ela foi feita pra adulto, ela não foi feita pra criança. Criança se diverte em qualquer tipo de lugar. Sim. Agora, o que eu mais vi na Disney foi adulto chorando. A criança, quando chorava, porque tava com medo. Entendeu? O adulto, não. Então, a experiência da Disney, ela foi toda proporcionada para o adulto. Para ele se sentir novamente uma criança. Sim. Entende? Então, esses lugares, como tu falou, de ter outras experiências dentro da própria cidade, os Estados Unidos já fazem há muito tempo muito bem isso. O Japão também coloca isso, porque toda a experiência que tu tem no próprio meio de transporte público, ela acaba sendo uma experiência de tu entender. Porque é uma coisa muito legal. Por exemplo, no Japão, ele é muito sons. Por exemplo, tu parou numa sinaleira lá, é de costume, ela tá fechada, não tá passando carro, ninguém atravessa. Mas toda vez que ela fecha ou que ela abre, tem um barulhinho igual em todas as sinaleiras. E outra, nas estações de trem, tem sempre um som ambiente de um passarinho que é específico da região. Ai, que lindo. Legal. E eu, quando tava indo lá pro Museu da Cup Noodles, tem um tipo um teleférico que te leva até lá. E eu não tinha percebido até o final dele, que no final desse teleférico eu já estava emocionado, porque eu estava olhando a paisagem, que aquele teleférico tinha uma música emocional tocando no fundo. Por isso que no final eu estava emocionado. Claro, tu foi guiado pela experiência Pelas experiências que eles colocaram. No processo que eu entrei, que eu subi, que eu comprei o ticket, que eu entrei dentro do teleférico, e no final tava... Mas por que eu tô tão emocionado? Aí eu me digo, cara, tem uma musiquinha tocando no fundo que não me incomodou, mas que fazia. Então, todas as conexões, elas têm algum sentido, e uso dos sentidos diversos, né? Exato. E eu acho que tem uma coisa aí que a sensação que dá é de que tu foi muito bem cuidado, né? Sim. Porque pra mim é exatamente essa leitura, né? Acho que a cidade é mais forte do que uma loja, porque a loja tu sabe que tem a expectativa do teu consumo. Mas a cidade, por exemplo, quando eu vejo que tem, às vezes até uma escultura, né? Tipo assim, é um extra, né? Não precisava estar ali, não precisavam ter feito um tecladinho pra gente brincar no chão e ter música, não precisava ter a música no ambiente, isso não muda nada na estrutura de uma estação de metrô. Mas eles escolheram fazer mais pra que tu tenha uma experiência mais legal. Então, assim, quando eu vejo isso, ou quando eu vejo uma marca que tá genuinamente se esforçando, eu sinto automaticamente uma ligação muito forte, né? Porque, assim, não precisava, mas fizeram pra que eu tenha uma experiência mais legal ainda. Pô, muito obrigada. Sabe? Eu acho que é esse o recado que fica pra mim quando eu sinto isso. Justamente. Eu acho que e essa parte do entretenimento é muito interessante, porque até a própria, lá no Tóquio tem 2 Disneys, né? Então, e as experiências que tem da Disney, elas não são as que tem na outra Disney. Então, porque eles têm um cuidado pra poder se ligar disso. Mas uma das coisas que eu entendi, que eu achei muito legal, assim, de sentimento que eles têm no entretenimento, mas também saber trabalhar com a localidade, que a loja da Disney que tem em Shibuya, ela tem muito de um personagem que eu não achava nos Estados Unidos, que é o Baymax. É um robozão, sabe, de um desenho que teve da Disney, que era um robozão branco, gigante, gordão. Ele é o Baymax. E é um desenho que ele é baseado na questão um pouco do Japão. Sim. Então, lá na loja
do Japão tem muito Baymax, porque Ai, que ele é de legal. lá. Sim, Entendeu? lá ele é uma Então, figura importante. então eu achei isso, poxa, é tão legal esse cuidado que é uma empresa que ela é americana e tudo mais, mas ela preserva a localidade e a Claro. importância daquele personagem nesse contexto. Então, claro, tinha o Mickey lá, né, de samurai, aquela coisa toda, e é legal esse carinho que tem, ao mesmo tempo, por exemplo, como marcas, como brands, como a Starbucks, que agora está em março, é a época da Sakura, né? Daquelas cerejeiras que Ah, abrem as sim, que flores, né? E eu lindo. tava lá, quando eu olhei um pouquinho, tava Que abrindo. Achei lindo. umas que se abriram antes. Obrigado. Valeu, Aí, Deus. valeu, Deus. E aí, tipo, na própria Starbucks tinha toda uma coleção linda e maravilhosa baseada naquele momento. Ai, que lindo, sim. Entendeu? Então, esse cuidado com essas coisas que as grandes marcas começam a entender, fazem a experiência ser um pouco mais emocionante, trazendo emoção Sim. e fazendo essa conversão, que aí tu não esquece mais, né? Eu vou te fazer uma última pergunta, favor. assim, que eu acho que talvez seja até meio complexa, assim, mas a gente fala sempre quando a gente tá falando de experiência, né? A gente fala experiência de consumo, experiência e tal. E, basicamente, a gente vai vendo o varejo, por exemplo, principalmente, agregando cada vez mais serviço, né? Pra que ofereça uma boa experiência. E quando a gente tá falando em serviço em si, o que tu entende da experiência do serviço? É genuinamente, de verdade, querer ajudar o outro. Eu digo que varejo, ele já transcendeu. Varejo, ele tá em todas as áreas, tá? Seja para o médico, advogado, não importa. Porque a gente convive com o varejo. A nossa vida, ela é regrada pelo varejo. Vamos lá. Tem Páscoa, tem Natal, tem todas as datas, veio pelo varejo. Então, nós vivenciamos isso toda hora. E as experiências do varejo nada mais é do que é uma ação de venda, de compra. É uma ação de que toda pessoa tem um problema e eu preciso ter uma solução. Então, quando eu olho, por exemplo, e eu tive esse devaneio com a minha filha caminhando com uma sacolinha, com 2 anos de idade, olhando as vitrines. Ou seja, o varejo ali deu certo, porque estava explicando para ela como ela poderia ir e ativando algumas coisas para ela chegar até lá. E, ao mesmo tempo, quando eu estava ensinando ela alguma coisa, eu estava fazendo algo do varejo que ela tinha um problema e eu precisava ajudar ela na solução. Sim. Então, quando tu fizer isso de verdade, vai fazer essa conexão, entendeu? Então, eu acho que tem muito disso, sabe, da parte de serviço, de tu realmente querer ajudar as pessoas e não simplesmente fazer aquilo por obrigação. Então, isso tá cada vez mais forte e volto a dizer, tá dentro das tendências. Porque hoje o varejo na loja física só não tá tão mais quanto deveria, já está mais, por causa de atendimento, por causa de treinamento, por causa dessa parte toda de como a gente pode melhorar a experiência. Então, ao mesmo tempo que eu quero ter experiência com as pessoas, eu preciso que as pessoas também melhorem essa experiência. Né? E é exatamente isso, eu concordo muito contigo, assim, porque a questão cada vez mais a gente também fica mais crítico, né, com o atendimento. Antes tu ia na loja, tipo, se tu conseguiu o produto, tá bom. Depois, não, eu quero ser bem tratado. Depois, não, eu quero ser bem atendido. Agora eu quero que a pessoa me olhe no olho e eu sinta que ela gosta de mim. Eu não quero que ela me olhe no olho e eu sinta que ela tá emburrada e tá odiando que eu esteja ali. Então é isso, na loja que eu acho que... Então, assim, tu quer que isso seja genuíno. Quer que a pessoa esteja... E pra mim teve 2 coisas marcantes no Japão, que foi, por exemplo, no hotel que eu fiquei, no 3º dia eu entrei no quarto, eu tava arrumado e minha gaveta tava entreaberta. Falei, ixi, será que alguém entrou? Aí eu abri a gaveta. Aí eu vi que na gaveta que foi aberta tinha aqueles drip coffee, chás e um monte de coisa. Eles notaram que em 2 dias que eu estava lá não tinha usado aquilo. E aí, será que eles sabem que tem? Eles deixaram entreaberto para eu saber que tinha para eu poder usar. Então, esse detalhezinho desse cuidado foi legal. E assim eu fui vendo que várias vezes, por exemplo, aí eu fui experimentar o McDonald's para saber como é que é o McDonald's de lá. E aí a mulher, ela viu que eu não entendia muito bem, ela me ajudou a escolher. Quando eu fui lá para a mesa e sentei, ela ainda viu que eu não tinha pego lá um detalhezinho que tinha que pegar, que era acho que um guardanapo, uma coisa, ela veio até minha mesa e trouxe. Ai, que amor. Ou seja, em outros McDonald's do mundo, tu vai lá retirar o teu negócio. Não, lá ela veio me trazer. E como é que é o McDonald's lá? Não é tão bom. não gostei muito. Prefiro muito mais no sushi, que é maravilhoso. Deve ter sido mas eles têm umas coisas diferentes lá do McDonald's. Mas o atendimento deles é diferenciado. Isso pra mim marcou muito esse cuidado que eles têm em realmente servir bem, sabe? Sim. E teve alguma coisa, agora eu vou encaminhar pro final, eu já vou te pedindo pra nessa, a gente vai se despedindo, assim, mas alguma coisa que tu sente que pra ti realmente mudou, porque assim, a coisa da experiência eu já sabia, né? Não é novidade, tu viu coisa assim. Teve alguma coisa que de lá, quando tu voltou do avião, o Elifas já tava fazendo diferente? Eu tive tempo pra... É muito engraçado, isso eu vou falar uma coisa muito filosófica, cara. Foi uma semana que eu passei no Japão e a questão do fuso horário foi muito engraçado, porque eu acordava de manhã, falava com a minha esposa, minha filha, que eu já estava indo dormir. Sim. Então eu passava o dia inteiro sozinho.
sozinho. As pessoas não falavam inglês, então eu tive muito uma introspecção comigo mesmo e comecei a entender uma coisa muito maluca. Até falei isso bastante essa semana, né? A gente briga, e já tentei muitas vezes ganhar do Waze. Vou dar esse exemplo que eu acho que é a melhor coisa que tem. Pô, 1 hora pra chegar em Lajeado, né? Quando eu vou lá atender os clientes. Cara, eu vou acelerar mais, cara, sempre 1h30 pra chegar. Por mais que eu acelerasse, o Waze sempre acertava. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Nessa semana que eu pude, apesar de estar numa imersão de tecnologia, de inovação, ao mesmo tempo eu tive uma imersão, uma introdução no lado humano. Porque quando eu comecei a chegar lá, eu vi que, poxa, não tinha ninguém, tava ali, não tinha carro para atravessar a rua, todo mundo parado. Isso acontece em outros lugares. Mas, ao mesmo tempo, para entrar no metrô, ter uma fila, para sair do metrô num horário de pico com uma fila gigantesca, aquilo andava e funcionava de uma forma, eu falei, só um pouquinho, peraí, por que eu preciso querer tanto correr, viver no futuro ou viver no passado, se o presente é o mais importante? Então, cara, eu comecei a ter uma coisa muito introspectiva, que eu acho que isso mudou muito pra mim, entender onde eu estava, o que estava acontecendo naquele momento, naquela hora comigo, por ter me desligado, de certa forma, do mundo. E o Japão te proporciona isso, sabe? Que legal. Porque eles te dão espaço pra isso. Ao mesmo tempo, eles te acolhem quando tu quer, mas eles te respeitam. E eu acho que é essa pegada que a gente tem que ter muito hoje. No mundo de tanta tecnologia, o que é importante? O que realmente faz a diferença? E pra mim, foi ter alguns insights nesse sentido. É parar naquele momento e perceber que tem um som tocando. Olha, um passarinho, de onde vem? Ah, é na estação. O teu momento, o teu agora. Então, cara, é meio maluco que eu tô falando, mas, cara, eu acho que foi a coisa que mais me bateu. Até mandei um vídeo emocionante de meu pai e minha mãe, beijo pra eles, porque fez muito sentido na minha vida o que tava acontecendo por eu estar realmente lá. Então, basicamente aquilo, a galera vai fazer uma trilha de Santiago, né, faz essa introspecção. Cara, eu fiz isso numa das maiores metrópoles do mundo. Isso é uma loucura. Olha que loucura isso, sabe? Isso é uma loucura, então, né? Eu agradeço o dia assim de coração. Até a galera também, tem que deixar esse agradecimento Central do Varejo, a própria FBV, todos os parceiros que eu tive que me ajudaram, o Senac também, porque eu pude também trazer muito conhecimento para todo mundo e compartilhar isso. E eu acho que também é muito disso. Aquilo que eu entendi no Japão, que eles me deram muito, eu também quero devolver de experiência e mostrar o que tem de bom, que é a parte humana. Eu acho que o touch, né, o tempero da vida é a parte humana. Exatamente. Nossa, muito obrigada. Obrigada por continuar compartilhando. Nossa, a gente foi assim, ó, encerramos assim, grandiosidade aqui. Ele faz brigadão, de verdade, pela tua participação. Obrigado por ter falado sobre isso. É até muito engraçado falar de tanta coisa legal, super-herói, que eu sou apaixonado, sou um nerd, né, de ponta, mas que tem tudo a ver. E até foi muito engraçado, porque na própria NRF, quando eu comecei a falar muito sobre essa parte que eu tive esse insight do que estava acontecendo, dessa evolução onde nós começamos a nossa conversa hoje sobre o entretenimento, o quanto o entretenimento ele pode sim levar uma cultura, levar as coisas de uma forma tranquila, serena. Cara, eles já estão fazendo isso há muito tempo. Muito tempo, né? O entretenimento é um método, né, de transporte desse tipo de informação. Exato, e o Brasil tem tanto disso, sabe? Nossa, sabe se divertir. E aí eu vou deixar uma coisa muito louca aqui pra encerrar legal. A gente, né, o Japão tem muitos personagens que levou pro mundo. Poxa, nós temos um monte de personagem no Brasil, mas falta muito tempo, nós não temos nada de personagem do Rio Grande do Sul. Quem sabe não tá na hora de começar a criar? Porque nós temos o Parque da Mônica, é brasileiro, mas é do Rio Grande do Sul? O que nós temos do Rio Grande do Sul? O que nós do Rio Grande do Sul podemos realmente construir de entretenimento genuinamente nosso para trazer e aproximar e levar a nossa cultura, que é riquíssima, para os 4 cantos do mundo. Fica a reflexão aí, né? Ó, lançado o desafio. Quem fizer chama ele e faz aí. Vamos junto. Coisa boa. Ele faz mais uma vez brigadão. Obrigada também a você que nos acompanha aqui semanalmente no Pode Conectar. Fica ligado que na semana que vem tem mais. Até mais.